Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Na nossa conversa de hoje nós vamos falar sobre intervalo de confiança. Vou trazer para vocês algumas aplicações do intervalo de confiança para os parâmetros média, proporção e variância. Quando a gente entra na parte de inferência estatística, o nosso maior interesse é estudar então um parâmetro da minha população de estudo. Para isso, eu vou retirar então uma amostra aleatória de tamanho N, da população que eu estiver trabalhando, e através dessa amostra eu vou estimar o meu parâmetro populacional. Para isso, eu vou usar então os estimadores. Nós temos aí alguns estimadores, né, X barra, S2 e o meu P-chapéu, que são respectivos para estimadores para média, variância e proporção. Eles vão produzir estimativas pontuais. Por quê? Porque quando eu aplico os meus elementos amostrais, os meus valores amostrais em alguma dessas fórmulas, nós vamos obter ali um único valor para cada amostra selecionada, que são as nossas estimativas. Essas estimativas obtidas, elas geralmente não vão ser exatamente igual ao verdadeiro valor do parâmetro. Porque, claro, como eu estou trabalhando com amostras, né? Vamos supor, eu retiro uma amostra, a amostra 1. Quando eu calcular uma estimativa dessa amostra e eu comparar com o valor de estimativa de uma segunda amostra com as mesmas condições aplicadas, elas não necessariamente vão dar o mesmo valor de estimativa. Espera-se, sim, que elas tenham valores aproximados entre si, mas a gente consegue medir aí um possível erro aleatório que é cometido nessa estimação de um determinado parâmetro, seja ele média, por exemplo, né, o que nós temos aí no nosso slide. Então, tem algum errinho ali e esse erro é decorrente de eu estar trabalhando aí com um processo de amostragem. Então, surgiu uma ideia de estabelecer certos limites que, com alguma probabilidade, vai incluir o verdadeiro valor do meu parâmetro desconhecido. Ou seja, eu estou querendo, a partir desses limites de confiança, determinar, então, algum intervalo, algum range aí, baseado na minha distribuição amostral do estimador pontual que eu estiver trabalhando. Para eu determinar esses intervalos de confiança, que vai abranger o verdadeiro valor do meu parâmetro populacional, com alguma margem de segurança pré-fixada, então eu tenho que estabelecer qual seria essa margem de segurança. Qual seria, nesse caso, esse 1 menos alfa? Esse 1 menos alfa é o que a gente chama de coeficiente de confiança. É a porcentagem, a probabilidade que eu estou dando de confiança para que o meu verdadeiro valor do parâmetro esteja contido ali no meu intervalo. Então, se eu trabalhar aqui com o meu parâmetro θ, com uma determinada margem de confiança, eu quero obter qual seria esse valor de estimativa de θ1 e θ2, que vão ser, respectivamente, os meus limites inferiores e superior do meu intervalo de confiança. Então, quando eu tenho esse entre colchetes aqui, estimativa θ1 e estimativa θ2, esses valores aqui são os limites do meu chamado intervalo de 100 vezes 1 menos alfa por cento de confiança para o meu parâmetro θ. E, usualmente, assume-se que esse 1 menos alfa vai ser 0,95 ou 0,99. E como que eu interpreto, então, o intervalo de confiança? Tecnicamente, o que eu estou fazendo é o seguinte: de todas as minhas possíveis amostras, se eu construir o intervalo de confiança para cada uma delas, eu tenho garantido que 95% desses meus intervalos de confiança construídos estarão contendo o verdadeiro valor do parâmetro populacional. Claro, desde que eu esteja, esteja trabalhando com todas as suposições envolvidas, desde técnicas de amostragem, tamanho amostral e assim por diante. Então, eu tenho, no caso aqui, K intervalos de confiança, porque eu retirei K amostras, e eu garanto que 95% dos intervalos obtidos a partir das K possíveis amostras, eu tenho 95% delas contendo o verdadeiro valor do parâmetro. Então, por exemplo, se eu tenho uma população que eu consigo obter aí 100 possíveis amostras, dentre essas 100 possíveis amostras, apenas 5 amostras eu construiria intervalo de confiança que não estaria contendo o verdadeiro valor do parâmetro. Se eu estiver trabalhando, então, quiser construir um intervalo de confiança para a média, para o meu parâmetro μ, existem algumas considerações que eu tenho que fazer. Primeiro, eu conheço, então, qual é o meu sigma 2? Se eu conheço o meu sigma 2, ou se eu também tenho um tamanho amostral
eu tenho mais do que 30 elementos na minha amostra, então eu posso partir para o cálculo da seguinte forma. Supondo x1 até xn a minha amostra aleatória de tamanho n, de uma população normal com média μ, então ela é desconhecida, né? Porque se eu quero obter um intervalo de confiança para a média, é porque eu não conheço o meu valor de média populacional. E nesse caso aqui, a minha variância seja conhecida. Eu sei que pelo teorema do limite central, a média amostral que eu vou obter a partir dos meus elementos dessa amostra vai ter uma distribuição normal com média μ e a variância σ2 sobre n. A partir dessa variável padronizada, o que eu posso encontrar? Bom, se eu for lá para a minha tabela da normal padrão, eu posso tentar encontrar diferentes probabilidades ali, né? Então, se eu tenho meu valor de z, por exemplo, estou chamando aqui de alfa sobre 2, porque eu quero que essa área achurada à direita seja equivalente a alfa sobre 2, a área aqui à esquerda também seja alfa sobre 2 mais alfa sobre 2 é igual a alfa. Então, o que está a área em branco aqui é o quê? É 1 menos alfa. Olha, isso tem bem a cara do nível de confiança que eu estou determinando ali no meu intervalo de confiança. Então, eu vou usar algo semelhante a isso para encontrar qual é o meu valor tabelado, qual é esse menos z e esse mais z, na seguinte fórmula. Então, vamos para a dedução aí da fórmula. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero é fixar o meu nível de confiança, certo? Para poder determinar o meu intervalo de confiança. Por quê? Porque o que eu estou querendo encontrar é a probabilidade do meu valor de z estar entre menos z, alfa sobre 2, e z alfa sobre 2 com esse nível de confiança. Esse z significa o quê? É a variável padronizada nossa. É o meu x barra menos a média sobre o sigma sobre raiz de n. Substituir normalmente. O que eu estou querendo é encontrar um valor de estimativa que vai ficar aqui, de tal forma que no meu meio eu vou estar isolando o meu parâmetro. Qual é o meu parâmetro aqui? O meu parâmetro aqui é μ, é média. Então, eu vou fazer cálculos algébricos de tal forma que eu vou isolar nessa desigualdade aqui o meu μ. Vou deixar o meu μ aqui no centro. Quando eu faço esses cálculos, então eu obtenho quais são os meus limites, quais são as estimativas dos meus limites inferior e superior. Então, é como... Deixa eu tentar escrever aqui para vocês. O que eu estou falando é que esse cálculo que eu faço aqui, depois que eu isolei o μ ali no meio, é respectivo ao meu limite inferior. Quando eu faço esse cálculo aqui, vai ser respectivo ao meu limite superior. Como que eu vou obter esse valor do limite, essa estimativa para o limite inferior? Vai ser o x barra, a estimativa que eu obtenho na minha amostra, menos isso daqui é o valor crítico que eu vou encontrar na minha tabela, que vou multiplicar por sigma sobre raiz de n. Isso daqui a gente já viu lá na nossa conversa anterior. Isso daqui é o meu erro amostral, é o erro padrão do meu estimador, né? A estimativa do meu limite superior eu já encontro de que forma? Meu x barra mais o ponto crítico que eu obtenho na tabela da normal padrão, vezes o meu erro amostral do estimador x barra. Ok, gente, então relembrando como que a gente fazia o cálculo lá na tabela da normal padrão. Os valores de probabilidade inserida aqui dentro, no corpo da minha tabela, são respectivos a essa área que está achurada aqui em azul, que é o valor, a probabilidade de z estar entre 0 e esse valor crítico zc. Se aqui eu tenho zc, então aqui também eu posso ter um valor menos zc, e aí aqui eu somo essa área. E aí, se eu quero trabalhar com esse alfa igual a 5%, significa que aqui eu vou de alfa sobre 2 vai ser igual a 2,5%, e aqui alfa sobre 2 vai ser igual a 2,5%. Então, para eu encontrar qual é esse meu valor de ZC, eu tenho que olhar na minha tabela qual probabilidade. Eu tenho que olhar na minha tabela probabilidade 47,5%, certo? Então, 47,5% vai me dar um valor crítico de Z de 1,96. Então, são os valores que eu vou colocar aqui nos meus respectivos pontos críticos. Antes do zero, então, esse valor vai receber aí o sinal negativo e depois do zero, o valor de 1,96 positivo. O que eu estou falando para vocês é que
Nesse caso, eu ia estar encontrando essa seguinte ocorrência aqui. Meu valor crítico menos 1,96 e 1,96 deixam de áreas nos extremos um valor respectivo a 2,5%. Então, aqui no caso, o meu 1 menos alfa está contido aqui dentro, né, igual a 90%. Então, aqui o alfa sobre 2 é igual a 5%, o alfa sobre 2 aqui também é igual a 5%, 10% seria aqui. Da mesma forma, eu poderia ter interesse em trabalhar com nível de confiança de 99%. No entanto, eu ia ter que encontrar o meu ponto Z crítico, que me deixa 1% nos extremos. Como é simétrico em relação à média, 1 dividido por 2, 0,5%, 1 dividido por 2, 0,5%. Deixo aqui para vocês, aqueles interessados, alguns comandos que eu consigo encontrar esses valores críticos aí através da utilização do R. Nesse slide eu trago o exemplo de uma amostra de 100 elementos extraída de uma população normal e o desvio padrão é igual a 2. Supondo que esses 100 elementos fornecer uma média igual a 35,6, construir um intervalo de confiança para a média vai depender o quê? Do meu nível de confiança que eu tenho interesse em trabalhar. Então, eu estou trazendo em cada uma das minhas linhas aqui diferentes níveis de confiança e para a gente construir aí qual é o intervalo. Então, ó, se eu tenho 100 elementos amostrais, eu consigo encontrar, então, esse x-bar, essa estimativa. 1,64 eu encontrei na minha tabela, que é o meu valor crítico respectivo a uma confiança desejada de 90%. Meu sigma de x é igual a 2, né? Já foi me dado ali, o meu desvio padrão é igual a 2. E a raiz de n, sendo n o meu 100, então eu consigo obter o meu intervalo de confiança. Limite inferior vai ser 35,6 menos 0,328 e o limite superior 35,6 mais 0,328. Posso fazer a mesma coisa com diferentes confianças aí, níveis de confianças desejadas. O que vai mudar? O que vai mudar nesse caso é só o meu ponto crítico que eu tenho que substituir aqui na minha fórmula. 95% ponto crítico é igual a 1,96, 99% ponto crítico é igual a 2,58. Então, se a gente verificar, olha só, esse valor de 0,328, ele vai ser respectivo a um erro de estimação. Esse erro de estimação, quanto maior é a confiança desejada, maior é esse erro de estimação. Se o meu erro de estimação ele é maior, se ele é permitido maior, significa que o meu intervalo de confiança ele vai dar uma amplitude maior. Ok, pela fórmula anterior, a gente consegue construir um intervalo de confiança para a média populacional quando eu conheço a minha variância ou o meu N é maior que 30. E quando eu não conheço e o meu N é menor que ou igual a 30. Então, nesse caso, a gente não vai olhar na tabela da normal padrão, a gente vai olhar na tabela da T de Student. É uma outra variável, ela é bem parecida com a Z, né, da normal padrão, no entanto, vai depender de outro parâmetro, que são os graus de liberdade. Graus de liberdade, ele é calculado da seguinte forma. Eu pego o tamanho amostral e retiro a quantidade de parâmetros que eu estou estimando. Então, nesse caso aqui, o que eu estou estimando é o meu único parâmetro, né, média populacional. Então, meu grau de liberdade vai ser sempre n menos 1, tá bom? Porque eu estou estimando um único parâmetro nesse caso. A função densidade é dada dessa seguinte forma. No entanto, calcular probabilidades para obter aqueles valores críticos lá vai ser um pouco complexa. Mas a gente pode recorrer, então, a uma nova tabela, que é a tabela da minha variável T de Student, e a partir dessa tabela eu posso encontrar quais são os meus valores críticos. Então, para calcular o intervalo de confiança para a minha média populacional, quando esse n é menor ou igual a 30, a gente recorre ao valor crítico obtido na tabela T de Student, porque esse cálculo do valor crítico, ele leva em consideração o meu tamanho amostral, que está aqui inserido, né, no cálculo do meu grau de liberdade. Quanto maior é esse meu tamanho amostral, ou seja, a partir de um n maior do que 30, essa curva minha aqui ela vai se aproximar de uma distribuição normal, da normal padrão. Então, por isso que nesses casos a gente não precisaria estar trabalhando com valores críticos vindos da distribuição T de Student, ok? Mas nessas condições a gente tem que encontrar na minha tabela quais são esses valores críticos aqui.
A tabela, ela é dada da seguinte forma. Então, como a gente trabalha com graus de liberdade, eu tenho que olhar na minha primeira coluna qual é esse valor dos graus de liberdade, que é equivalente ao cálculo tamanho amostral menos 1, né, no caso que a gente está trabalhando aí com estimação para um único parâmetro. E aqui eu tenho qual é aquele nível de confiança que eu quero trabalhar. Ao olhar numa tabela, a gente tem que prestar atenção qual é a informação que está sendo obtida dessa tabela. Nessa tabela, obter esse valor crítico, que agora eles estão contidos aqui no corpo da minha tabela, é o valor desse t, que também é simétrico em relação a zero, ele vai estar me dando o quê? Então, por exemplo, se aqui, nessa minha primeira linha, é o meu valor de P, um P igual a 5% significa que no extremo superior vai ser equivalente a P sobre 2, que vai ser 2,5, e aqui P sobre 2. Então, esse valorzinho de T aqui me deixa uma área respectiva a 2,5 acima dela. Então, eu sempre tenho que prestar atenção nesse caso, tá bom? Aqui está um slide trazendo para vocês como que eu já calcularia, né, esses valores críticos pela tabela de T. Aqui o próprio intervalo de confiança no R, utilizando comandos do R. Então, exemplo 2, se eu quero avaliar a dureza esperada, né, média, do aço produzido sob um novo processo de têmpera. Uma amostra de 10 corpos, ó, se vocês observarem, aqui eu estou trabalhando com N menor ou igual a 30. Então, eu vou ter que trabalhar aqui com valores críticos, vou ter que retirar eles da minha tabela da T de Schulden. E eu tenho os seguintes resultados para esses 10 valores. Quero construir um intervalo de confiança para a média com nível de confiança de 95%. A fórmula é dada dessa seguinte forma. Consigo calcular esse meu x barra, porque é a estimativa para a média, né? Então, eu tenho os meus 10 elementos amostrais, consigo obter o valor de 36,15, substituo aqui e aqui. O meu valor de variância amostral também consigo obter na fórmula, só fazer os cálculos e obtenho 7,7352. O meu tamanho N é igual a 10. O que eu preciso obter, então, é na minha tabela T de Schulden, qual é esse valor crítico, que aí, como é simétrico em relação a zero, eu vou substituir ele tanto aqui quanto aqui, ok? O que acontece? Qual é o meu grau de liberdade? Bom, N menos 1. Então, se o meu tamanho amostral era 10, menos 1 é 9, e qual que é esse alfa sobre 2? Bom, se eu falei para vocês que eu quero um intervalo de confiança com nível de confiança de 95, o alfa é 5%. Se o alfa é 5%, alfa sobre 2 é 0,025. Vou lá recorrer à minha tabela, né, T de Schulden, e vou obter esse valor aqui, igual a gente tinha visto no slide anterior. Faço os cálculos do meu intervalo e vou obter aqui 35,62 é meu limite inferior, 36,68 é o meu limite superior. De qual parâmetro? Da média. Tive que trabalhar com a T de Schulden, por quê? Porque o meu N era menor ou igual a 30, porque o meu N era igual a 10. Aqui eu tenho cálculos que vocês podem utilizar no R para encontrar esses limites do meu intervalo de confiança para a média. Sobre quaisquer intervalos de confiança, quanto maior é a amplitude do meu intervalo, então eu vou estar com menor precisão e maior é a incerteza, né? Outra consideração, esses intervalos, os ICs, eles podem ser utilizados não só para obter estimativas, mas também para comparar estimativas. Então, se vocês forem na internet, vocês vão encontrar muitos trabalhos em que, a partir de cálculos de confiança para diferentes níveis de uma variável, eu consigo comparar ali como que estão se comportando os valores daquela variável em diferentes níveis, em diferentes subgrupos de uma mesma amostra. Vou mostrar aí para vocês alguns exemplos, tá bom? Então, aí é o caso que eu vou avaliar a sobreposição de intervalos de confiança. Ou seja, eu vou comparar as médias de 2 ou mais grupos independentes. O problema número 1, eu estou tirando desse artigo. Esse artigo é um que eu já tinha mostrado para vocês sobre itens essenciais em bioestatísticas. Lá nesse artigo, tem um problema levantado, que é quando quer se comparar entre pacientes de 3 faixas etárias em relação à pressão arterial diastólica média. Então, o pessoal que foi submetido ali à avaliação, eles identificaram que até 55 anos, essa pressão arterial diastólica média tinha a seguinte variação: o intervalo de confiança para os indivíduos que se enquadravam dentro desse subgrupo até 55 anos, tinha essa variação. Aqui é o meu limite inferior e aqui é o meu limite superior, para o grupo de até 55 anos. De 55 até 70 anos,
Com base nos valores obtidos desses indivíduos, construiu-se um intervalo de confiança em que esse é o limite inferior e esse é o limite superior. Respectivamente, fez-se a mesma construção de intervalo de confiança, mas considerando os elementos daquele subgrupo dos indivíduos que tinham mais de 70 anos. Esse é o limite inferior e esse é o limite superior. Os pontinhos pretos são as médias, tá bom? Como que eu posso, professora, então, comparar o que está acontecendo entre esses diferentes grupos, né? Bom, a conclusão que a gente pode obter é a seguinte. Esses meus dois primeiros grupos, se vocês observarem, está tendo uma grande sobreposição de valores. Os intervalos aqui, eles estão sobrepostos, ó, só alguns elementos que não estão, que o nível de pressão arterial deles foram superior a quem tinha até 55 anos. Mas, se eu olhar esse terceiro subgrupo, que são os elementos de mais de 70 anos, em nenhum momento há valores de pressão arterial sobrepondo os demais. Provavelmente, se eu aplicasse um teste estatístico para comparar essas três médias, eu ia obter o seguinte, que não ia ter diferença entre os meus dois primeiros grupos, porque eles estão muito sobrepostos, só que os pacientes do terceiro grupo, que tenham mais de 70 anos, eles têm o índice de pressão arterial média maior do que nos outros dois. Ou seja, intervalos de confiança podem também ser utilizados para dar aí indícios, para tirar conclusões a partir de diferença entre subgrupos, ok? Por quê? Porque intervalos de confiança são estimações intervalares. Então, se não há sobreposição do intervalo, eu já sei que eles se comportam de maneira diferente. O segundo problema de comparação de grupos independentes através do uso de intervalos de confiança, eu retirei desse artigo, Daniel Rebesco e colaboradores, em que eles publicaram artigos aí voltados à odontologia, né? Essa revista é uma revista de odontologia. Eles compararam duas técnicas radiográficas para avaliar um nível lá de perda óssea alveolar, tá? A partir de radiografia panorâmica, os valores dessa perda óssea, eles conseguiram construir o seguinte intervalo de confiança. O limite inferior foi igual a 3,80 e o limite superior 4,80. Quando considerou-se a radiografia do tipo periapical, o limite inferior foi 2,96 e o superior 3,79. Se a gente perceber, o valor do limite inferior para a radiografia do tipo panorâmica estava aqui no limite do superior para periapical. A conclusão que a gente tem é que esses intervalos de confiança, não tinha falado, foram construídos considerando um nível de confiança de 95%, há indicativos, né, de que são diferentes esses dois tipos de radiografias, eles trazem resultados diferentes. Nesse artigo, eles aplicaram já teste estatístico e obtiveram ali um p-valor de 1%, isso a gente vai ver mais para frente, o que confirmou que, por um teste estatístico, constatou-se diferença entre esses dois tipos de métodos de radiografia, tá bom? Se eu olhar a tabela, que também está disposta lá no artigo, eu também posso fazer alguma conclusão em relação à média. Como são diferentes, eu ainda posso garantir que, se são diferentes, então, estatisticamente, a média de perda, né, como que era o nome lá? Perda óssea alveolar, foi detectada maior para quem usa de radiografia panorâmica do que a periapical, ok? Então, aqui fica um exercício para vocês praticarem. As referências, né, a teoria do Moretti, os dois artigos que eu trouxe a comparação aí de subgrupos a partir de construção de intervalos de confiança. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.